Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa matéria, nossa aula, Introdução à Enfermagem, onde nós estamos vendo os fundamentos da enfermagem, onde nós estamos vendo postura, onde estamos vendo o trabalhar em si, como é que é feito, o que é necessário, qual conhecimento é de suma importância, ou seja, dando os primeiros informações sobre o procedimento e as técnicas que devem ser utilizadas, né? Nós já falamos sobre os cuidados da higienização das mãos, o uso da luva, nós falamos sobre, na verdade, o procedimento que o profissional de enfermagem, em especial o técnico de enfermagem, deve estar executando. E hoje nós vamos estar falando sobre posicionamento, né? Sobre posições, nós vamos estar falando também sobre medicamentos, sobre a questão da alimentação, os tipos de alimentação que tem. Então, a aula hoje está bacana para vocês também, tá bom? Então, posicionamento. A gente vai ver que vai existir várias formas de posicionar-se, né? O paciente, colocar o paciente posicionado. E essas posições têm a finalidade de proporcionar conforto para realizar exames, alguns tratamentos específicos, né? E cirurgias, em alguns tipos de cirurgias, após o processo de cirurgia, o paciente vai ter de mudar a posição para poder ter uma recuperação mais positiva e não demorar tanto. Então, vai ser bem interessante conhecer essas posições, sabendo que o profissional de saúde, né, o enfermeiro, para poder proporcionar uma cura, para proporcionar uma melhora na saúde do paciente, precisa saber que para cada posição aqui tem uma postura diferente, porque foi feito o exame, um tipo de exame que precisa ficar nessa posição, o paciente está sentindo incômodo a respirar, aquela outra posição é melhor. Então a gente vai estar verificando um pouco sobre isso. A mudança de posição, a mudança de decúbito deve ser a cada 2 horas. A cada 2 horas é de suma importância mudar o paciente de posição. Se isso não acontecer, pode vir ao paciente desenvolver alguma outra doença, que nós vamos ver lá à frente sobre a úlcera de pressão, por exemplo. Então, nós vamos estar estudando essas posições hoje também. A primeira posição aqui, pessoal, que nós vamos ver é o decúbito dorsal, que é a posição do paciente. Ele fica com as costas no colchão, né? As costas ficam apoiadas ao colchão e o seu abdômen para cima, né? E o seu abdômen fica para cima. Então, essa posição aqui é para ser feito algum exame físico, né? Para o paciente verificar o batimento aqui do coração, ou para fazer algum procedimento físico mesmo. O médico você chega ao médico, por exemplo, ao hospital, e ele vai estar verificando algumas questões aqui do pulmão, do pulmão não, aqui da peitoral aqui, ou do joelho, ou da perna. Então a posição é essa, de decúbito dorsal. É interessante você sempre estar comunicando ao paciente ou vendo se há uma necessidade de colocar um travesseiro aqui, tá? Sobre a cabeça do paciente. A outra posição é o Foley. Essa posição, o paciente fica sentado mesmo na cama, inclina aqui um pouco a parte do leito do paciente, então ele fica sentado, mas todo o seu corpo na maca, todo o seu corpo no leito que ele está. Essa posição ela é muito utilizada para o paciente ter um conforto melhor, a higiene oral,
melhora no quadro de dispneia. Dispneia é o quê? É a dificuldade de respirar daquele paciente. Então, essa posição ajuda o paciente a respirar melhor. Após a cirurgia de tireoide, né, essa região nossa aqui, no pescoço aqui, essa região tireoide, também o paciente fica assim. Ou uma cirurgia, ou um exame do tórax ou abdômen. Então, essa posição é recomendada nessas situações aí. O decúbito ventral ou de prona, ela é uma que você fica com o abdômen para baixo, o abdômen sobre o colchão. E essa posição aqui, você pode pegar alguns travesseiros, né, e deixar sobre o paciente para melhor conforto do paciente. Essa posição aí é para realizar exames de tórax, essa região aqui de tórax, a cervical, ou a lombar ou glúten. Então, essa posição, ela é muito recomendada para esse tipo de exame, essa de ficar com o abdômen para baixo. No decúbito lateral, você vai ficar de lado mesmo, lado direito ou esquerdo, com a perna flexionada, né, afastada e apoiada à superfície de repouso. É utilizado para conforto e verificação de temperatura pelo reto. Então, essa posição se dá pelo conforto, ou então se vai verificar a temperatura pelo reto, ela vai ficar nessa posição assim. A temperatura pelo reto não é muito utilizada, mas em alguns procedimentos ainda há essa necessidade. Gênio peitoral é uma posição que traz um pouco de desconforto ou vergonha para quem precisa, mas é para ser feito exames de reto ou próstata, né? O paciente fica com o joelho flexionado e o cotovelo flexionado, e a parte aí do glúten, ele eleva aí, né? Então, ele vai ficar muito nessa posição para que faça algum exame no reto ou próstata, viu? Aqui, ó. Então, o paciente vai fazer algum exame de reto ou próstata, ele fica nessa posição, joelho flexionado, afastado um do outro, cotovelo aqui também apoiado, e essa parte aqui, né, vai estar elevada, tá bom? Ginecológica, essa posição aqui, ela é utilizada para exames de órgãos genitais interno e externo, alguma cirurgia nessa região, cateterização, que é o catéter urinário, né, que se coloca com aquela pessoa que tem alguma dificuldade a urinar, né, colocado então catéter urinário, partos ou entre outras situações de algum exame relacionado a essa parte do corpo da pessoa. Então, a pessoa deita, inclina aí, né, flexiona aí suas pernas aqui, sempre flexionada e afastada, e aí o profissional vai estar fazendo um exame de genitais interno ou externo, cirurgia, cateterização, partos ou entre outros. Litotônica. Litotônica é uma posição que o paciente vai estar ficando deitado, mas parecendo que está sentado, com os joelhos aqui e as pernas afastadas, o joelho e a perna apoiada aqui nessa perneira, né? Nessa perneira aqui. É muito utilizado para fazer exames de órgãos genitais internos e externos também, e na cirurgia do trato urinário e genital é utilizado também. As mulheres geralmente fazem essa posição muito, às vezes para fazer algum exame, alguma coisa relacionada à genitália mesmo, né? Aos órgãos genitais. Trendelenburg é a posição em que o paciente fica com o corpo inclinado para trás, né? As pernas e os pés ficam superior
ao nível da cabeça. Então, olha para vocês verem, o pés aqui, né, fica superior à cabeça, né, todo inclinado. Isso aqui, essa posição aqui é quando o paciente está com hemorragia, alguma coisa vai sair. Para melhorar essa questão aí do paciente, ou algum edema, alguma coisa assim, essa posição é a mais recomendada, em que ele fique o corpo todo inclinado para trás, com os seus pés e pernas aí superior à cabeça do paciente. Agora nós vamos ver sobre cuidados com a pele. Eu vou estar explicando para vocês primeiro, para a gente estar olhando um pouco esse cuidado da pele. Nós vamos estar falando um pouco sobre as camadas da pele, né? É bom a gente estar falando um pouco sobre isso, porque isso vai trazer um entendimento melhor para vocês. Então, a pele, ela tem algumas camadas. A epiderme é a primeira camada da pele, a epiderme. A epiderme é a camada externa, é a camada que nós podemos ver e tocar. Então, essa parte aqui que eu estou alisando aqui para vocês é a epiderme. Então, a gente tem acesso, né? A gente vê, a gente pega. A derme já está abaixo, né, da epiderme. A derme é a camada média da pele. Ela é grossa, elástica, mais fina. A derme, ela desempenha um papel-chave protegendo o corpo das influências irritantes externas. Então, a derme, ela tem um papel fundamental aí de proteger o corpo, certo? Após a derme, nós vamos ter a hipoderme ou subcutânea. E a subcutânea é a camada mais interna da nossa pele, aquela que está mais inacessível aos nossos olhos. Ela armazena energia, né, enquanto acolchoa e isola o corpo. Então, ela isola o corpo porque ela está numa parte bem interna aí da nossa pele. Então, é importante a gente estar vendo essas camadas da pele também quando vocês forem estar vendo, estudando sobre injeção, sobre medicamento por forma de injeção. Também é importante porque para cada medicamento vai ser utilizado o contato numa dessas camadas da pele, tá certo? E a pele, ela requer muito cuidado, ela requer uma atenção também, porque a pele pode trazer uma não atenção, ou um não cuidado, ou a não higienização, ou a não mudança de posição do paciente pode ocasionar alguma lesão, ou algum problema, alguma ferida para a pele do paciente. Então é bom a gente estar também falando sobre esse cuidado da pele. A fragilidade da epiderme ocorre como nós vimos que a epiderme é a parte externa da nossa pele, então ela é sensível, ela é frágil, né? Ela está vulnerável mais do que as outras camadas da pele. Raspagem ou descamação de sua superfície pelo uso de lâminas de barbear secas. Então tem que ter um cuidado ao barbear, porque pode estar causando feridas à epiderme, né? Então não barbear com lâminas secas, né? Por isso é bom a gente sempre passar alguma coisa para não trazer uma irritabilidade aí para a pele. Remoção de fitas adesivas, né? Você utilizou no paciente uma fita adesiva e ao retirar deve ser de uma forma mais devagar para não ocasionar uma ferida no paciente. Isso aqui eu vou ter com vocês e orientar vocês sobre o cuidado, nesse caso aí, muita atenção com o idoso, porque a pele do idoso fica mais sensível e por estar muita ruga, né, por ter toda essa complicação que o idoso tem, ele vai ficar mais fácil se retirar de uma vez, pode até sair a pele do paciente, né? Eu me lembro que teve duas situações próximas a mim, da minha avó, por exemplo, quando ela chegou na sua velhice, a pele dela era muito frágil, então qualquer movimento que ela batia, às vezes a pele soltava, sabe, assim, então é bem
tem que ter um cuidado muito grande. E outra questão foi um idoso que estava com curativo e quando precisou ir num determinado hospital, num determinado pronto atendimento, eles tiraram de qualquer jeito aquele adesivo, então a pele do idoso veio junto com começou a sangrar muito e houve um desespero da família, do próprio idoso. Então você deve estar bem atento quanto a esse cuidado também com a pele. Técnicas inadequadas de posicionamento do paciente, né? O paciente posicionou o paciente de forma errada e, além disso, você não fez aquele cuidado de mudar o paciente de posição, como eu disse, a cada 2 horas. Isso pode fazer com que a pele fique irritada e apareça alguma ferida aí por conta disso. Ressecamento excessivo que causa fissuras, então um ressecamento, na época do frio há muito ressecamento, o idoso por si só a pele fica mais ressecada, precisando de um cuidado, de uma hidratação, então é recomendado vocês estarem orientando a família, sempre estar passando um pouco de hidratante após o banho, e isso se o paciente não tiver nenhuma alergia. Então vocês devem estar sempre orientando isso, mas entendendo o paciente para ver se ele não tem alguma patologia. Exposição constante da pele à umidade. Então a umidade pode ocasionar uma complicação na pele. Uso incorreto de sabões ou cosméticos, banhos muito quente ou frio. Então sempre está verificando a temperatura, né, adequada para aquele paciente, porque a água em contato com algo muito quente ou frio pode ocasionar aí alguma irritabilidade à epiderme e à pele, no caso. Fricção excessiva, né, passar a esponja ou a bucha, alguma coisa de forma muito áspera, isso pode ocasionar também alguma ferida na pele. Riscos para comprometimento com a pele. Imobilização, né, aquele paciente que está imóvel, que não está podendo levantar, então muito tempo numa mesma posição vai ocasionar aí algum comprometimento na pele. Redução da sensibilidade, né, o paciente fica sensível, alterações nutricionais, secreções e excreções à pele, então aquele paciente está com alguma secreção na pele, está verificando, fazendo um curativo adequado, e nós vamos ver sobre o curativo mais à frente. Insuficiência vascular, dificuldade, né, na circulação do paciente, então é recomendado em alguns momentos colocar o paciente, os pés dele um pouco inclinados, para que a circulação aconteça, orientar o paciente a fazer alguma caminhada ali perto do corredor mesmo, né, não ficar só sentado, se esse paciente poder se locomover. Dispositivos externos, né? Os dispositivos externos podem também trazer alguma complicação para a pele. Úlceras por pressão, né? Úlcera por pressão é alguma ferida ocasionada por uma pressão, por uma pressão daquele paciente, né? A pele daquele paciente em contato com o colchão, por exemplo, vai pressionar muito. Então a pressão é ferida, com pressão, como eu disse, que significa um dano ao tecido ou à pele, que ocorre quando há uma diminuição da circulação sanguínea provocada pela pressão aplicada a uma área específica. Então o paciente fica muito deitado ali, a sua pele, né, a sua pele e o seu tecido vai estar em pressão a um outro objeto, ocasionando assim uma ferida e em seguida uma úlcera. Olha essa figura aqui para vocês verem. Aqui está uma úlcera por pressão, né? Que é a parte do glúten da criança, né? Na parte das nádegas de uma criança. Que aí está o vermelhidão que tem aqui. Então, isso aqui foi ocasionado ou por fraldas que não trocou de forma adequada, ou porque a criança ficou numa posição muito tempo e ocasionou essa lesão aí por conta da pressão ou a sujeira, exposta à sujeira, né, da fralda, ou aí
ao colchão mesmo. Então, por isso, a necessidade sempre está trocando o paciente de posição. Classificação da úlcera de pressão. Então, tem alguma classificação para a gente entender. O estágio 1 há o comprometimento na epiderme. Então, nessa camada externa nossa aqui, começa a complicação aí. Então, é o estágio 1 da úlcera. Então, se o técnico de enfermagem, o enfermeiro, o profissional, né, ali da saúde, já verificou isso aqui, vamos sanar o que está acontecendo, para não acontecer de passar para o estágio 2. O estágio 2 já é o comprometimento até a derme. Então, já passou da epiderme, já está indo para a parte da derme, que é a segunda camada da nossa pele. O estágio 3 já é o comprometimento até a subcutânea. A subcutânea está aí entre a derme e a hipoderme, que nós vamos ver aí o estágio 4. Então, teve um comprometimento na epiderme, depois o paciente pode ter na derme, e aí vai para a subcutânea, aí vai agravando a situação do paciente. Por último, há um estágio 4, é o comprometimento do músculo e do tecido. Aí já agrava mais ainda a situação daquele paciente. Então, são 4 os estágios da úlcera de pressão. Tem como a gente sanar o problema nesse primeiro estágio, se a gente estiver atento ao paciente. Causas imediatas, pressão. O que é isso? Longas horas na mesma posição. O paciente, então, fica na posição durante muito tempo, passa daquelas 2 horas que eu falei, que precisa mudar a posição do paciente, né? Então, esteja atento a isso. Fricção, rugas e migalhas na roupa de camas, defeitos do colchão. Então, isso pode ocasionar também uma fricção aí no paciente, ocasionando aí uma úlcera de pressão. Umidade, né, o suor, a urina, a fezes pode estar ocasionando também. Sempre está verificando se é necessária a troca da fralda, por exemplo, naqueles pacientes que usam ou criança ou o idoso, que usa a fralda geriátrica, né? Ou então a criança sempre está verificando para fazer essa troca da fralda, para não ocasionar essa complicação no paciente. Falta de asseio corporal, né, também pode ocasionar isso, mas quando falta de asseio corporal, ele vai dar mais ferida na pele mesmo. Se essa ferida não for tratada, aí pode acontecer uma úlcera. Aplicação imprópria de aparelhos de gesso ou restrição. Então, aquele paciente, pessoa engessar, né, um membro do seu corpo, e ele não tem um cuidado, ou deixa cair uma água, ou deixa um objeto penetrar ali, que vai coçar, que ele acha que, né, incomoda e ele precisa coçar, e se isso acontecer, pode causar também essa úlcera. Cuidados preventivos. Quais são os cuidados preventivos, né? Usar posicionadores e protetores, né? No colchão, cuidar do colchão do paciente, né? Colocando o lençol certo, sempre deixando o lençol bem esticado, mantendo a higienização do leito desse paciente, sentar o paciente fora do leito por frequência, sempre que seu estado permitir. Então, se o paciente pode locomover-se, então sempre orienta o paciente a dar uma volta no corredor do hospital, ou se você estiver acompanhando esse paciente em casa mesmo, como profissional, técnico de enfermagem, você pode estar também orientando esse paciente está se movimentando, sentando no leito, incentivar a deambulação precoce, né? O andar, né, mesmo, movimentar-se, reduzir qualquer pressão sobre pontos do corpo, zelando principalmente pela proeminência óssea, né? Sempre está evitando que o paciente tenha pressão aí no corpo, né, em alguns pontos do corpo. Mudar constantemente de posição. Manter a cama limpa, seca, com lençóis bem esticados, são alguns procedimentos. Zelar pela higiene pessoal do paciente.
Esses são os cuidados preventivos para que não ocorra essa úlcera por pressão. Realizar massagem com desame ou creme hidratante. Então, utilizar, né, o uso de hidratante, orientar a família, se possível, fazer uso do hidratante se o paciente não for alérgico a algum produto desse. Sempre vocês vão estar orientando e discutindo com a equipe para ver se é recomendado ou não. Pode ser que o paciente também não possa, dependendo da situação que esse paciente esteja hospitalizado, ele pode estar sendo impedido até mesmo de usar algum hidratante aí para esse cuidado, mas tem outras formas de a gente evitar que ocorra aí essa úlcera. Incentivar dietas hiperproteicas se não houver restrição. Então, essa dieta aqui, vocês vão estar em discussão com a equipe, né? Se já tiver dentro desse ambiente que você trabalha com a equipe de nutrição, ele mesmo vai estar orientando sobre essa dieta. Se não, vocês podem estar, enquanto equipe, conversando, dialogando se pode ou se não pode acontecer essa dieta aí, hiperproteica. Vamos falar agora de curativo. Curativo, então, é um tratamento de qualquer tipo de lesão ou da pele, né, da lesão da pele ou da mucosa. Né? Então, houve alguma lesão na pele ou na mucosa, é preciso fazer esse curativo. O curativo ele tem a finalidade de higienização, né, de limpeza, de higienizar a lesão, com o menor trauma possível. Então, evitando complicações maiores, evitando problemas maiores, contribuindo assim para o processo de cicatrização, para que essa cicatrização ocorra mais rápido, essa cicatrização ocorra de forma mais rápida. Evitar também que esse machucado, essa ferida fique exposta, estando exposta pode vir um mosquito, pode vir um agente infeccioso aí, e esse paciente adquirir alguma infecção por conta disso. Então, esses são os principais objetivos do curativo naquele paciente que teve a sua pele lesionada, né? Os tipos de curativo aberto, curativo em feridas sem infecção, que após a limpeza pode permanecer abertos, sem proteção de gases, que é o exemplo da cirurgia, incisão cirúrgica, que é a cesárea. Então, a cesárea ele é definido como um curativo aberto, não tem o uso de gases, por exemplo. O oclusivo é o curativo que, após a limpeza da ferida e a aplicação de algum medicamento, é fechado por gases ou ataduras de crepe. Então, tem aí um fechamento, vamos dizer assim, uma ferida com alguns equipamentos aí para fazer esse curativo. Compressivo, isso aqui é para estancar, né, aquele paciente que está tendo hemorragia. Então, esse curativo ele serve para minimizar, para diminuir essa hemorragia do paciente. Com irrigação, são pacientes com feridas, com infecção dentro de cavidades, com indicação de irrigação com soluções salinas. Com drenagem, são utilizados drenos em ferimentos com grande quantidade de resultado tubular ou bolsas de Caraia. Então, esses são os 6 tipos de curativos que há. Sugiro você sempre estar lendo o material que eu disponibilizei, que vai ajudar na compreensão também. Medidas de antisepsia, nós já falamos na matéria anterior também sobre a antisepsia, que são procedimentos da enfermagem para diminuir ou acabar com as possíveis infecções, né? Então, são procedimentos, são formas que a gente tem para que acabe a transmissão aí de alguma infecção. Então, primeiro ponto, a higienização das mãos antes de manipular o material esterilizado
ou eu diria que após também o uso ou o procedimento aí, você deve estar higienizando as mãos também. Então, é um procedimento antes e pós-procedimento, tá? O de lavagem das mãos. Diminuir o tempo de exposição da ferida ou dos materiais esterilizados, né? Diminuir esse contato, né, com externo, e assim, diminuindo essa exposição desse equipamento ou desse material, a gente também acaba diminuindo a possibilidade de infecção. No momento que você estiver executando essa ação de curativo ou qualquer outro procedimento, a sugestão é não falar, porque ao falar, a gente pode estar eliminando cutículas, e essas cutículas podem cair nesse equipamento que você vai estar usando, e tendo contato com a pele, por exemplo, pode acontecer alguma complicação. Então é recomendado não falar ou manipular o material esterilizado, boquinha fechada. E, se possível, usar máscara sempre, viu? Que é uma medida de antisepsia. Usar máscaras e aventais em caso de estado abundante. Realizar o curativo sempre da região limpa para contaminado. Então, é necessário que você estar usando luva, avental, máscaras, quando você estiver fazendo alguns desses procedimentos aí. Vamos falar agora de verificação de sinais vitais, né? A gente está observando os sinais vitais do paciente, vai fazer com que a gente tenha uma leitura de uma possível enfermidade, de algum comprometimento que aquele paciente venha ter, e e você vai estar observando alguma mudança nesse paciente, em algum comportamento desse paciente. Então, sinais vitais são as alterações do corpo, né, da função corporal, que se reflete nos sinais vitais, podendo indicar uma enfermidade. Por essa razão, devemos verificar e anotar com precisão. Sempre está anotando essas mudanças que você observou no paciente. Os sinais vitais referem-se à temperatura, pulso ou batimentos cardíacos, respiração e pressão arterial. Esses são os 4 pontos, né, dos sinais vitais que você pode estar aferindo, estar medindo. Os materiais esfigmomanômetro, estetoscópio, termômetro, recipiente com algodão, álcool em gel, né, uma motolia com álcool em gel A70, um relógio com ponteiros de segundos. Então, esses são os materiais que você vai estar precisando para verificar e para mensurar os sinais vitais do paciente. Primeiro ponto que nós vamos ver aqui é a verificação da temperatura. Tem a base normal que a gente vai estar definindo, e o que a gente tem de estar atento quando ela está baixa demais e quando ela está acima da média. Então, sempre a gente tem de ficar atento nesse desequilíbrio aí da temperatura do paciente. A temperatura corporal pode ser verificada na axila, debaixo da axila, inguinal, né, sobre a língua, abaixo da língua, bucal ou retal. São as 4 formas de utilizar. Nos hospitais, geralmente, utiliza-se nas axilas mesmo. Lembrando que hoje está tendo um termômetro, né, com infravermelho, que aponta para uma parte do seu corpo. Se você estiver com a temperatura elevada ou baixa, enfim, vai estar mensurando o nível da sua temperatura corporal aí. O nível normal é 37,2 graus Celsius. Então, 37,2 graus Celsius é a temperatura normal do corpo. Vamos lá em terminologias específicas. Normotermia é a temperatura normal do corpo.
né? Então é a temperatura que eu disse, 37,2 graus Celsius, é a temperatura normal. A febril é a ausência da elevação de temperatura. Então, se está normal, ele está febril, não está com febre. O ar aí, né, essa terminologia aí antes do febril é que ele não está com febre. Febrículo, aí ele já está tendo um índice aumentou aí o índice de 37,2, que é o normal, a 37,3 graus Celsius, já está aí elevada a temperatura, já é uma pessoa com febre, já é um febrículo. Hipertermia é quando a temperatura corporal encontra-se acima do normal. Então, se está acima do normal, ele está com hipertermia, é o termo técnico, né? Ele está com febre e está num nível já elevado. E a gente tem de acionar aí o sinal vermelho, porque 40,9 graus Celsius pode trazer uma complicação muito grande para aquele paciente, certo? O paciente pode perder todos os seus sinais vitais e ter uma complicação maior. A oxigenação do cérebro, por exemplo, pode parar nesse ponto aqui, certo? Hiperpirexia, aí já está bem elevado, que está acima de 41 graus Celsius. Então, chegou aqui na hipertermia, pessoal, está atento para entrar com a medicação ou com algum outro procedimento para ela diminuir. Se ela não diminuir, o quadro daquele paciente vai se complicar ainda mais. E quando a hipertermia é quando a temperatura corporal está abaixo do valor normal. Quando está abaixo de 37,2 graus Celsius, a gente já começa a ficar atento a isso. Temperatura abaixo pode levar ao óbito do paciente, pode levar ao óbito de uma pessoa. Se nós vamos verificar aí em regiões muito frias, né, Alasca, esses lugares bem frios, que não é o nosso caso aqui no Brasil, que é um país tropical, tem pessoas que chegam a óbito quando está com a sua temperatura muito abaixo do normal. Então, nesse caso, precisa aquecer o corpo para que ele volte à temperatura, né, ideal do nosso corpo. Verificação do pulso. O pulso é a onda de contração e expansão das artérias, resultante dos batimentos cardíacos. Então, nas artérias, os pontos do nosso corpo que as artérias principais estão, que é mais fácil a gente identificar aí a pulsação, é o batimento cardíaco, que aí circula, né, no nosso corpo, e as artérias aí dão aquela pulsação mesmo. E aí a gente precisa estar observando. O valor normal de pulsação de adulto é de 60 a 100 batimentos por minuto. Então, quando a gente for verificar o pulso do paciente, a gente vai precisar do relógio lá de ponteiro por segundo, para a gente identificar se está normal, se está entre esse padrão aqui de 60 a 100 batimentos por minuto. As artérias mais utilizadas para a verificação do pulso são radial, que está perto aqui do osso radial, lembra do rádio? Aqui perto do pulso, vocês vão pegar o dedo indicador e o médio e vir aqui. Não pressiona muito, que aí você terá dificuldade em identificar quantos batimentos por minuto está tendo o paciente. Começou a haver a contagem, a sentir a contagem, você vai e começa a contar e olha o relógio para ver se está dentro da normalidade. Outro ponto é o braquial, que é aqui nessa região aqui, nossa, entre o antebraço e o braço. O outro é carótida, que é na região aqui próximo, né, à nossa faringe, essa região aqui. Ela é onde você também pode estar verificando o pulso e o batimento. E por último, poplítera, é atrás do joelho. Por último não, perdoa, tem outro. É atrás do joelho. Esse atrás do joelho a gente não usa muito, porque às vezes o paciente está com uma vestimenta que tem dificuldade
de você ver, mas as outras, a radial e a carótida é a mais utilizada. Pediose é o dorso do pé. Na sola do pé também tem uma artéria lá que tem como você verificar aí o pulso ou a pulsação do paciente. Verificação da respiração. A respiração consiste no ato de inspirar e expirar, e é uma troca, né, de gases entre o organismo e o ambiente. Então, o fato da gente estar respirando é uma coisa interna, né, uma questão interna nossa e uma relação entre o organismo e o ambiente em si. O valor normal da respiração é de 16 a 20 respiração por minuto. Você também vai estar precisando de um relógio para estar verificando a respiração do paciente. Terminologia. Eupneia é a respiração normal do paciente, que está entre essa normalidade que eu disse, de 16 a 20. Porém, a gente tem que diferenciar também essa frequência aí dos sexo masculino e feminino, criança e recém-nascido, certo? O homem, nós, o sexo masculino, é de 15 a 20 RPM, respiração por minuto, né? A mulher de 18 a 20 RPM. A criança é de 20 a 25 RPM e o recém-nascido é de 30 a 40 RPM. Então, há essa diferença aí para a gente identificar. Se o paciente, então, está tendo uma respiração normal, é eupneia. E aí o termo técnico é dizer que o paciente está eupneico. Então, você vai estar escrevendo no prontuário lá, paciente eupneico, porque a respiração dele está normal, não tem nenhuma complicação ao respirar. Taquipneia é respiração acelerada. Ele já está com a sua respiração bem acelerada, então ele está com taquipneico, né? É o termo técnico. Bradipneico é a diminuição do número de movimentos respiratórios, tem que estar diminuindo, né? A sua respiração está tendo uma diminuição. Apneia é a ausência de movimentos respiratórios, a pessoa para de respirar. Tem pessoas que ao dormir tem essa apneia. Ele para por um tempo de respirar, ele tem que ficar atento, quanto tempo é esse, porque dependendo da quantidade desse tempo, a duração, tem que estar verificando para não trazer uma complicação maior. Então, o paciente com ausência dos movimentos respiratórios, ele está apneico. Dispneia é a dor ou dificuldade ao respirar. Então, o paciente está tendo desconforto ao respirar, está tendo dor, não está conseguindo respirar, então ele tem uma dispneia, está dispneico. E a gente, um dos sintomas da Covid, né, desse vírus, é essa dificuldade em respirar. Então, a maioria deles começa com uma pigmentação aqui na garganta, né, e em seguida tem uma complicação respirar, trazendo grandes sequelas para o pulmão. Então, essa dificuldade ou dor ao respirar, dispneia. Verificação da pressão arterial, né, aferir aí a pressão arterial, ela consiste na pressão do fluxo sanguíneo na parede das artérias. Valor normal varia de indivíduo para indivíduo, portanto, é difícil definir exatamente. Então, isso varia de paciente ou de indivíduo para indivíduo, né? Os tipos, né, ou terminologias básicas, hipertensão arterial, quando a gente fala que tem pressão alta, o PA dele é acima da média de 15, né, por 9, né, então é 150 por 9, mas geralmente não usa 150 por 9 porque isso pode assustar as pessoas, então fala 15 por 9. Hipotensão arterial, hiper
da ideia de acima e hipo-ideia de abaixo. Então, abaixo da média de 10 por 6, né? Então, tem uma pressão um pouco abaixo aí quando dá 10 por 6. A pressão normal minha, por exemplo, é 12 por 8, 12 por 10, né? Minha pressão sempre, quando eu vou aferir, dá essa quantidade aí, 12 por 10, 12 por 9, é a pressão normal. Convergente é quando a sistólica e diastólica se aproximam. Então, quando essas duas numerações aqui estão bem próximas, no meu caso, que minha pressão está normal, ela sempre vai, na grande maioria das vezes, ela é convergente, porque ela fica muito próxima aí, esses dois numerais aqui, para aferir a pressão. Divergente da ideia de afastamento. Então, fica muito afastada uma da outra, né? Quando a gente vai aferir essa pressão desse paciente. 120 por 40, por exemplo, está tendo um afastamento aí na pressão que tem de estar sendo verificado também. Eu vou estar jogando no grupo de vocês, como a gente não está tendo aula presencial, vou estar colocando para vocês sobre a aferição de pressão, como é que te utiliza no grupo do WhatsApp. A alimentação, nós sabemos da importância, né, que o alimento tem para o corpo humano, né, porque contém nutrientes necessários para o organismo e o não alimentar ele pode causar deficiência de vitaminas no organismo daquela pessoa, agravando assim o quadro de saúde do paciente. Então é bom sempre estar orientando o paciente a importância de se alimentar, de seguir aquela dieta que está sendo prescrita para aquele paciente. Então o alimento, né, é uma necessidade humana, é uma necessidade básica nossa, para nos manter até vivos. E o alimento possui finalidades importantes no organismo. Precisa ser bem digerido e assimilado. A enfermagem deve favorecer cuidados eficientes. Então, sempre está orientando, sempre está conhecendo um pouco dessa área da nutrição para poder orientar de forma correta esse paciente sobre a importância do alimento. Vamos verificar aqui aquele paciente que está acamado, mas que consegue alimentar-se sozinho. Mas mesmo assim, ele conseguindo alimentar sozinho, você, enquanto profissional, vai estar tendo a necessidade de orientar esse paciente sobre a alimentação ou ajudando em alguma questão aí ao paciente se alimentar. Primeiro, antes de você chegar com o alimento do paciente, você deve verificar se a dieta está de acordo com a prescrição médica. Se está tudo ok, como está lá na prescrição médica. Auxiliar o paciente a sentar-se na posição que nós colocamos para você, o paciente assentado sobre o leito, na cama mesmo. Colocar a bandeja sobre a mesa da refeição. Colocar o prato, copos, talheres ao alcance e, se possível, entregar cortado, ou cortar a carne para o paciente ou pão, para que facilite para o paciente ali a sua alimentação. Se o paciente recusar alimentar, fazer a refeição, você deve orientá-lo, explicando a importância do valor daqueles alimentos, a importância para ele se recuperar o mais rápido possível. Ele necessita daqueles nutrientes, ele necessita daquela vitamina que tem naquele alimento. Então, sempre persuadindo, sempre orientando o paciente. Terminada a refeição, retirar a bandeja, oferecer material para higienizar, né, higienização oral e a higienização, a lavagem das mãos. Deixar o paciente agora de forma confortável após essa alimentação e registrar alterações observadas por você no momento que ele estava alimentando. Agora nós vamos ver um método para alimentar aquele paciente que está acamado e que não consegue alimentar-se sozinho. Ele precisa de você auxiliar ainda mais na questão alimentar dele ou dela. Primeiro, também verificar a prescrição médica, se está de acordo, se é aquilo mesmo.
Colocar o paciente em posição de fôlego, se não houver contraindicação, que é uma posição sentada na cama. Colocar a bandeja sobre a mesa de refeição. Servir pequenas porções do alimento de cada vez, né? Não ser rápido, né? O paciente está mastigando de uma forma correta, saboreando a comida e o paciente não engasgar. Estimular o paciente a aceitar toda a refeição. Estimular o paciente a comer tudo, porque aí os nutrientes necessários vão ser introduzidos nele e ele poderá ter uma recuperação melhor e mais positiva. Se o paciente estiver impossibilitado de ver, descrever os alimentos antes de começar a servi-lo, antes de começar a alimentar. Então, se o paciente passou por uma cirurgia ocular, ou o paciente tem uma deficiência visual, é importante você estar falando com ele dos alimentos que ele está ingerindo. Limpar a boca do paciente sempre que necessário. Terminada a refeição, oferecer-lhe água. Remover a bandeja, realizar a higiene oral do paciente, deixá-lo confortável e a unidade em ordem. Realizar a anotação, a hora da alimentação, tudo que você observou, a dieta que ele fez, reações do paciente, alterações observadas, tudo que você pôde ali observar, adquirir do paciente, você deve estar prescrevendo no prontuário do paciente. Observações aqui: evitar interromper a alimentação, o período de alimentação do paciente para qualquer outro cuidado. Quando você estiver alimentando o paciente, termina e depois faz outra coisa. Não é recomendado você parar e interromper a alimentação do paciente, pode ser que você volte e aquele paciente não queira mais alimentar ou perder o apetite ou acontecer alguma outra questão aí. Os alimentos quentes devem ser servidos frios, esperar uma temperatura ideal para que esse paciente não queime a boca e a língua. Servir os alimentos em pequenas porções, dando ao paciente a oportunidade de repetir e saborear o alimento. O que eu disse mais à frente aí, mais atrás aí. Adequar os alimentos às condições de mastigação. Então, tá falando da importância do paciente estar mastigando e você esperando o paciente fazer toda a mastigação para ele não engasgar com o alimento. Nós vamos ver aqui alguns outros tipos de alimentação. A alimentação por cavagem é o método empregado para introduzir alimentos no estômago por meio de sonda nasogástrica, sonda nasoenteral ou gastrostomia. Então, são as 3 formas aí que há de alimentação por sonda do paciente. Aqui vocês devem estar sempre atentos, porque se vocês utilizarem algum medicamento errado na sonda do paciente, isso vai trazer uma complicação do paciente e pode ocasionar o óbito do paciente. Já teve situações onde eu trabalhei que o paciente veio a óbito por conta de estar colocando de forma errada, introduzindo de forma errada na sonda, e esse paciente veio a óbito. Alimentação per gastrostomia. Consiste na introdução de alimentos líquidos no estômago por meio de uma sonda nele colocada através de uma cirurgia na parede abdominal. Então é feita uma cirurgia na parede abdominal mesmo, e ali introduz a sonda e é onde você vai estar introduzindo alimento líquido no estômago, direto no estômago do paciente. Sondagem nasogástrica é a introdução de uma sonda gástrica plástica através da narina até o estômago. Então, introduz do nariz até o estômago da pessoa essa sonda, e aí é dessa forma que o paciente vai estar alimentando. Tem um paciente, teve uma situação de um paciente que tentou suicídio, ele tomou sódica e aí fechou essa região da laringe do paciente e uma parte do intestino dele. E aí ele precisou fazer essa sonda aqui, porque ele não conseguia dar aumento. Ele fez outra sonda, ele fez a sonda
gastrostomia, porque não estava tendo como introduzir ele, porque ele teve de fazer outra cirurgia para abrir as partes que fecharam por conta do medicamento e do que ele ingeriu na tentativa de suicídio. Administração de medicamentos agora. A administração de medicamentos é um dos deveres de maior responsabilidade da equipe de enfermagem. Requer conhecimento de farmacologia e terapêutica no que diz respeito à ação, dosagem, os efeitos colaterais, métodos e precauções na administração das drogas. O que acontece? Como vai estar introduzindo, vai estar administrando medicamentos, tem que estar muito atento para não dar o medicamento errado e nem em hora errada. Então é bem importante vocês estarem sempre atentos a essa questão aqui da administração de medicamento, que também pode piorar o quadro do paciente, como também pode levar aquele paciente ao óbito. Então é sempre importante vocês estarem atentos aí, nesse quesito aí de administrar os medicamentos. Roteiro para a correta administração dos medicamentos. O paciente tem alguma alergia? Tem conhecimento de que o paciente tem alguma alergia? Então, isso é importante, que se o paciente toma alguma medicação que ele tem alergia, pode agravar e pode trazer uma complicação maior para esse paciente. Que medicamentos foram prescritos? Existe cuidado de enfermagem específica na administração desse medicamento? Qual seria essa medida, qual seria essa forma correta para introduzir o medicamento, para administrar o medicamento? Cuidados na administração de medicamentos. Ao preparar a bandeja de medicamentos, fazê-lo atentamente e não conversar. Na hora que você estiver preparando essa bandeja com esses medicamentos, não converse, não mude o foco do que você está fazendo, que você pode ter alguma complicação e colocar remédio errado para a pessoa errada. Leia com atenção a prescrição médica. Ler o rótulo do medicamento atentamente. Colocar a identificação do medicamento antes de colocá-lo na bandeja. Então, coloca lá uma identificação que nós vamos falar à frente no medicamento. Principalmente se você vai sair para medicar mais de um paciente. Se for num hospital que tem um grande número de internados. Não tocar diretamente em comprimidos, em cápsulas ou trajes. Então, não tocar, leva no próprio envelope e quebra aquela película ali, né, que segura o medicamento, o comprimido, e dá diretamente para o paciente. Identificar o paciente antes de administrar o medicamento. Lembrar a regra dos 5 erros, dos 5 acertos: medicamento certo, paciente certo, dose certa, hora certa e via certa. Então, esses 5 certos é fundamental para que você faça uma administração de medicamento positiva. Verificar realmente qual é o horário do medicamento, qual foi o medicamento ministrado ali e rubricar o lado. Então, todo esse procedimento você deve fazer no prontuário do paciente, para que, principalmente se você for passar o plantão, que aquele outro colega saiba que o paciente tomou o medicamento e a hora que ele tomou. Se porventura você deu o medicamento e não anotou, e logo em seguida você passou o plantão para o outro colega não viu que você medicou o paciente, ele vai repetir a medicação. Esse repetir a medicação pode complicar e agravar o quadro daquele paciente. Então é muito importante você anotar todas as observações que você identificou no período que você estava no plantão, você deve estar anotando. Não deixa para anotar depois, e deixar para anotar depois, a possibilidade de não anotar é maior. Quando o medicamento por algum motivo deixou de ser dado, lembra de colocar no prontuário. Se você deu a hora de você ir embora, você lembrou que não medicou aquele paciente,
anota e discute com o próximo profissional que for pegar o horário, se pode, mesmo depois do horário, medicar o paciente. Preparo da administração de medicamentos por via oral. O material é o copo, né, descartável com a água e o medicamento em si. Os medicamentos em si que vai estar na bandeja que você já preparou. Identificar o recipiente com a fita contendo o nome do paciente, o número do leito, o medicamento, a dose, a via e a hora que aquele paciente vai precisar tomar aquele remédio. Por que isso, pessoal? Porque se você estiver num ambiente, volto a dizer, num hospital em que tem vários pacientes internados, você tem que saber que Maria das Couves tem de tomar aquele remédio, aquela dose, vai ser via oral e vai ser que horas. Aí você vai atender seu José. Seu José lá precisa tomar outro medicamento, a outra dose, a via é diferente. Então, por isso que a necessidade de estar identificando com isso na bandeja aí dos medicamentos, para você não confundir depois. Colocar os medicamentos no recipiente identificado, diluí-lo quando necessário, né? E quando for que o paciente tem dificuldade de engolir algum comprimido, por exemplo, você pode diluí-lo. Antes de administrar, certificar-se do nome certo do paciente. Logo nós teremos a aula de ética profissional e a gente vai estar falando muito sobre isso, sobre nome correto do paciente. Nunca chamar por apelido, por exemplo. Então isso vai ser na nossa próxima matéria, acredito eu. Colocar os medicamentos em sua boca quando o mesmo estiver impossibilitado de fazê-lo, ou dar o copinho em suas mãos quando estiver com condições dele mesmo tomar o medicamento. Oferecer-lhe água, verificar se o paciente de fato ingeriu o medicamento. Tem alguns pacientes que fingem que engoliu e esconde na língua, quando você sai ele joga fora. Então, verifica direitinho. Você não vai pedir o paciente para abrir a boca lá para você ver, mas tem como você estar conversando com o paciente e esse conversar dele dá para você perceber se o paciente engoliu ou não o medicamento. Sempre está observando. Nunca deixe um medicamento na cabeceira da cama do paciente, da maca do paciente, para ele tomar depois. Você deve dar ele e certificar de que se ele realmente tomou aquele medicamento. Via parenteral é a via por injeção mesmo. Então, de antemão, sugiro vocês estarem fazendo um curso, qualificando nessa questão de injeções mesmo. Administração de medicamentos pelas vias intratérmicas são aplicados rente à pele, entre a epiderme, a derme e a epiderme, ou seja, entre a nossa pele e a derme. Então, é uma forma, né, de injeção bem simples que qualquer pessoa dá. Por exemplo, quem tem diabetes, que faz uso de insulina, ele dá dessa forma, intratérmica, ou seja, na pele, rente à pele. Então, geralmente, eles pegam aqui essa gordura aqui do abdômen e injeta ali a insulina, né, a agulha da insulina. Ou então nas coxas. Então, é uma forma bem simples de ser administrada. Subcutânea, a absorção é a mais lenta, pois a droga é depositada no tecido subcutâneo, então está bem profundo, vamos dizer assim, né? Está quase na última camada da nossa pele, que é menos vascularizada. Então é importante vocês estarem atentos a isso, que para cada medicamento por via aí, parenteral, vai ter medicamentos que você deve introduzir na subcutânea, intramuscular e tem um na intratérmica. Se você aplicou a injeção ali na intramuscular, mas na verdade tinha que ser subcutânea, isso pode trazer alguma complicação para o paciente, certo? Pode lesionar alguma parte e aí trazer graves problemas para o paciente. A intramuscular, então, é um medicamento, a medicação é introduzido nos tecidos musculares, que é no deltoide, no tríceps ou no glúten.
Então, são as partes que você vai estar fazendo, né, aplicando a injeção nessas partes, deltóide, tríceps ou glúten. Geralmente usa muito deltóide ou glúten. O tríceps não é muito utilizado, mas para alguns medicamentos tem que ser nessa parte, nesse músculo aqui atrás, né, no nosso braço. E o deltóide é aqui à frente. E aí tem a posição, né, pessoal, que vocês devem colocar geralmente 2 dedos, mas isso aqui a gente vai estar trazendo para vocês em outros momentos, certo? Tem a forma, tem o local certo para você tá fazendo aí essa via aí, introduzindo esse medicamento. E a endovenosa ou intravenosa deve ser administrado lentamente durante várias horas em uma das vias superficiais e com monitorização das razões do paciente. Então, essas são as 4 vias, né, de medicamento parenteral, certo? Pessoal, então nós encerramos a nossa matéria. Logo vou estar encaminhando no grupo a atividade para a gente estar fazendo para encerrar esse conteúdo. Se tiverem dúvida, pode entrar no grupo da nossa matéria e até lá. Tchau, tchau, boa noite para vocês, bom dia ou boa tarde.